litros. Agora, esse serviço mantido pela Câmara Municipal de Passos tem mais uma ferramenta importante: a pesquisa de preços da cesta básica. Mensalmente, o Procon Câmara tem levantado os preços, contribuindo para que o consumidor possa comparar e economizar. Procon Câmara, um aliado seu consumidor. Câmara Municipal de Passos deseja a todos boas festas. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca no bairro Penha e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui. Drogaria Atlanta, toda semana promoção especial. Aplicações de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicemia e o Disque Remédio 35227763 também pelo WhatsApp. Peça 999-62-3347. Confira só a promoção da Drogaria Atlanta: creme dental oral B 1,49, shampoo Dove 200ml 8,99, sabonete Dove 90 gramas 1,95, sabonete Protex 85 gramas 1,95 e mais na Drogaria Atlanta. Faça-nos uma visita. Tauar, Tal Clima, uma loja especializada em venda, instalação e manutenção de ar-condicionado e climatizadores. Solicite a visita do nosso representante exclusivo da região, o Daniel. Ligue 35 991 57 73 87. Uma empresa especializada em climatizadores Ecobrisas, proporcionando maior bem-estar, conforto e renovação de ar com menos consumo de energia, com preço especial e condições especial. Bom atendimento, bom preço e ótimas condições. Estamos te esperando. Atenção, para mais uma temporada em Passos, está luxuosamente instalado no Parque de Exposições Adolfo Coelho Lemos, o Parque do Juninho, com muitas atrações: autopista, barco pirata, cama elástica, crazy dance, kamikaze, mob dick, roda gigante, samba, telecombate e muitas atrações para o seu filho, para sua filha, e você também vai gostar. Parque do Juninho, aberto todos os dias no Parque de Exposições em Passos, com preços populares e diversão garantida. Estamos te esperando. Como é bom sentir o sol e o calor do verão, tudo fica muito bom. Trop Mix Distribuidora, vendendo qualidade no atacado e no varejo. Açaí atacado e varejo, frutas congeladas, máquinas Forte Frio, tudo para sua loja de açaí. Açaí puro, o melhor da região, com potes de 500 ml, 1 litro, 2 litros, e embalagem com 5 e 10 litros, com a melhor marca e a qualidade Trop Mix. Ligue 3413-0400 e aproveite a grande promoção Trop Mix. Saborizantes, produtos para sorvetes, chocolates, cereais, doces, recheios, brigadeiros, tudo das melhores marcas do mercado com uma promoção especial. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Esperamos você na Trop Mix Distribuidora, Avenida Expedicionários 1059. Como é bom sentir o sol e o calor do verão, tudo fica muito bom nessa. E olha só, vem pra cá você, agora são 17h32, hoje dia 23, essa semana, uma semana especial, amanhã passagem do dia 24 para o dia 25, momento de você congratular com a família, aquele churrasco e tal e coisa e tal, né? Então, na quinta-feira nós, de forma específica, especial, não teremos o Direto no Foco, nós vamos passar aí outras atrações na programação da Web TV, mas
Na terça-feira nós teríamos, mas também por essa questão especial de festividades, comemorações natalinas, família, nós resolvemos de forma excepcional adiantar a edição do programa Direto no Foco, ao invés de terça, segunda-feira. Então hoje nós estamos com ele aqui ao vivo. Boa tarde, Carlos Alberto, são 17h33, tudo bem? Tudo bem, Marcos Lopes, boa tarde. Importante que a gente esteja aqui para fazer um balanço do que até agora nós apresentamos. Nosso programa é novo na internet, a gente cumprimenta aqui os internautas que nos acompanham, tem melhorado a cada dia a audiência e nós nos propusemos a fazer um programa que grandes emissoras de rádios fazem, a Bandeirantes faz, a Jovem Pan faz, e nós estamos nesta linha de aqui, na nossa prosa, na nossa análise, no enfrentamento que nós fazemos de cada fato que acontece na cidade, no Brasil, no estado de Minas, a gente está disposto a trabalhar nesse sentido, porque o que importa é a informação chegar e a gente ter condição de analisar esse fato com uma ótica jornalística. A questão do ideal, a questão daquele ideário que se coloca atrás de cada notícia, para nós tem que ser investigado, para que a população entenda o que está acontecendo e tenha um foco na sua avaliação também. Nós contribuímos para que essa avaliação seja feita de uma forma ou de outra. E estamos aqui hoje, de maneira especial, como você bem disse, por razão das festividades de Natal. Porque esse é um momento importante para todo mundo. Você disse, muito bem dito, que é um momento de comemoração, das pessoas fazerem o churrasco, confraternizarem, conversarem a família, mas é também um momento de reflexão, porque se comemora, na verdade, o nascimento de quem pôs os pés na terra e, através da sua palavra, do seu exemplo, de sua atitude, ajudou a construir um mundo que pense na solidariedade como um fato mais importante, primordial para o ser humano. Então, além de festejar, comemorar, se abraçar, conversar com as pessoas, é necessário também um momento de reflexão para que todos nós tenhamos mais convicção de que vale a pena trabalhar em prol da fraternidade. Tá certo. Carlos Alberto, desde o dia que nós iniciamos aqui o Direto no Foco, então eu quero trazer, hoje seria assim um apanhado, uma retrospectiva de fatos que aconteceram depois que nós começamos a levar ao ar o Direto no Foco. E nós fizemos, Carlos Alberto, uma série de entrevistas com pré-candidatos. Você disse que vai agendar agora para o início de 2020 uma lista de convidados. Já tem um. E você falou que vai convidar aí as outras pessoas que ficaram faltando. E frisou até de forma especial o candidato ou pré-candidato pelo MDB, o Fábio Callas. Mas nós já ouvimos aqui o Elvio, já ouvimos o Ricardo Piantino, já ouvimos o André Patti. Aquele dia lá na exposição que nós fizemos, a cobertura da feira, nós ouvimos o Diego, o Marcelo, mas eles vão vir aqui, com certeza, no Direto do Foco, eles participaram da programação. Mas o que eu quero te perguntar, para que você analise, você ouviu todos eles aqui na entrevista, seja aqui para você no Direto no Foco, ou seja naquela cobertura especial que nós fizemos no Parque de Exposição na feira. Qual é a análise que o Carlos Alberto faz das pré-candidaturas ouvidas até hoje aqui? Na questão assim de entusiasmo, de projeto, de plano, o que você pôde sentir de cada um deles? Em primeiro lugar, quero te dizer que já está agendada para janeiro, primeiro momento que a gente estiver aqui no programa de volta em janeiro, já está agendada a vinda do Diego Heleno, que vai estar aqui como pré-candidato. Mas o que acontece com relação às candidaturas é que nós estamos diante de um quadro
pelo menos daqueles que vieram aqui, mas olhando um plano geral, estamos diante de um quadro em que há grande dificuldade de projeto político. Algumas pessoas, inclusive o André Patti, que esteve aqui, me disse o seguinte: não, nós não vamos falar sobre como enfrentar certos problemas das cidades, porque eu acho que ainda não pode, a gente não pode falar isso porque há questão legal, questão de impedimento legal, mas eu quero dizer com todas as letras que isso não existe. Isso não existe. A pré-campanha dá liberdade ao candidato de falar o que ele quiser. Talvez o medo de um concorrente copiar a ideia e o projeto? Isso para mim também é uma outra tolice, porque a pré-campanha coloca para a oportunidade do candidato, do pré-candidato, falar o que ele tem de ideias para enfrentar os problemas. Se a ideia dele for copiada por outro, ele sendo o dono da ideia originalmente, tem condições de pleitear o convencimento do cidadão. A leitura dele tem que ser melhor do que o seu adversário, porque de uma hora ou outra ele vai ter que falar isso para alguém. Ou ele é um candidato que vai ganhar para depois fazer e falar: eu pensava nisso lá na campanha, não falei para vocês que eu tinha medo do candidato adversário copiar a minha ideia. Isso é bobagem. E outra coisa, na pré-campanha pode falar tudo menos pedir voto. O voto ele não pode pedir. Então eu tenho a liberdade de se expor. O que eu estou percebendo é fragilidade nos candidatos que vieram aqui. São pessoas inteligentes, que têm conhecimento político, têm embasamento para defender o que propõem, melhor dizendo, o que falam, mas falam sem propostas. Fica no ar só a figura e a fala a torto e direito, sem conteúdo para enfrentar a questão da saúde. Aqui eu perguntei ao André Patti sobre a questão da gestão plena, e ele disse que não era hora de pensar. É hora de pensar, sim. É hora de conhecer, sim. É hora de ele falar: a gestão plena não serve para a cidade de Passos. A gestão plena é o caminho correto para a cidade de Passos, porque a gestão plena permite que o recurso do governo federal venha fundo a fundo sem passar pelo Estado, porque você tem condição de acumular mais recursos para administrar em favor de uma gestão que atenda a interesse do município e não interesse específico de A ou B, porque hoje em dia isso que acontece com a gestão semiplena que está implantada. A população de Passos tem dinheiro retido, a cidade, o município de Passos tem dinheiro retido junto ao governo do Estado, e não é pouco não, 68 milhões de reais estão lá guardados e vão ser devolvidos para Passos a conta-gotas. Se tivesse a gestão plena, isso poderia ser evitado, mas não tem ideia de como enfrentar. Outro, Ricardo Piantino, que esteve aqui, sim, também falando sobre... Ele tem noção do que é uma política colegiada, participativa, mas não sabe como concretizar e ficou numa peça, fazendo a avaliação de uma peça custosa do povo entender, que é a peça orçamentária. Na verdade, a peça orçamentária existe para que você coloque nela aquilo que você deseja priorizar, avaliando inclusive qual é o custo dessa ideia a ser realizada e como é que ela pode se tornar realidade, onde está a fonte daquele recurso. E basicamente é isso. Mas como resolver a questão da saúde em Passos? Como pensar no cidadão com a oportunidade de ter mais consultas especializadas, que hoje não tem? Como pensar na situação de Passos como uma cidade que precisa renovar o seu pavimento, porque não dá mais para poder ficar tapando o buraco, que cada chuva que vem volta a existir novamente. Como fazer isso? Os candidatos não sabem. Quem melhor mexeu o caldo aqui, conversando com a gente, sim, foi o Elvio Maia, porque ele tem a experiência de quem esteve na administração.
Aí entra uma outra coisa que eu escuto muito, tenho escutado bastante. O que é a velha e nova política? Esse candidato tem até boa ideia, vamos lá dizer, mas ele é aliado à velha política, então não serve. Quem é a nova política? O que é nova política? Isso aí é uma coisa que marqueteiros criaram para enfeitar o pavão. Na verdade, o eleitor precisa aprender a acompanhar o candidato, pré-candidato, que quer se eleger para fazer algumas coisas. Não é só olhando a proposta do candidato, não é só observando o que ele propõe para realizar na cidade, é saber do seu histórico. Estou chovendo no molhado, eu sei disso, mas é importante repetir, porque a democracia exige treinamento, prática. A gente tem que praticar a democracia para entender qual a razão dela existir e a gente escolher um nome que realmente possa significar mudanças de atitude e de conduta. Então tem que ter a história, tem que saber o que aquele candidato fez, tem que saber aonde ele estava nos momentos mais importantes da cidade, tem que saber se ele é novo totalmente, mas que tenha conhecimento dos problemas que a cidade apresenta e se ele tem proposta para resolver concretamente. Não pode ficar só no ar. E eu sinto muito que, além disso, tem algumas situações que não compareceram aqui com a gente, mas que pesam na decisão política da cidade. Quer um exemplo? A pré-candidatura do Fábio Calas. É uma pré-candidatura, hoje, sob júdice e sob auspício da ficha suja. Não pode ser candidato. É a lei. No entanto, o MDB garante que vai ter o Fábio Calas como candidato. Como vai ter, eu não sei. Eu não sou advogado, eu sou jornalista, mas eu fico atento às coisas que acontecem, sabe? Para poder chegar aqui e dar o mínimo de fala com embasamento, para as pessoas terem a paciência de nos ouvirem. Então, o Fábio Calas diz que tem como resolver. Na verdade, o que o MDB está fazendo é usar a projeção que as pesquisas apontam Fábio Calas como pré-candidato colocado em primeiro lugar, para depois tentar transferir esses votos que são do Fábio Calas. E é possível isso? Transferência de votos? Para um possível candidato, que também tem que ter história. Porque quando teve a eleição para deputado estadual, o Fábio Calas abraçou a candidatura do Tuco. E deu no que deu. O Tuco em Passos teve 2.800 votos, se não me falha a memória. E aí, contando com o abraço do Fábio, que não foi um abraço lá muito bom, mas para abraço de urso, que é abraço de apoio, que resultado positivo. Então, essa ideia do MDB é uma ideia que vai bater na parede e vai expor ao eleitor, se conseguirem votarem alguém sob júdice. Mas aí tem uma coisa que é importante ressaltar. Talvez o Fábio Calas não tenha nem condição de registrar a sua candidatura, porque já está na lei que um candidato ficha suja não registra candidatura. Certo. Tá, então, a opinião do Carlos Alberto com relação à participação de todos os pré-candidatos que aqui estiveram. Elvio Maia, o Ricardo Piantino, o André Patti, o Marcelo lá da cooperativa, enfim, todos que vocês também acompanharam. Carlos Alberto, nós vamos passar... Viu, Marcos? Oi, sim. Uma coisa importante, esses candidatos nossos precisam exercitar a prática de apresentar projeto. Ele tem a mão de vir aqui, a gente fazer pergunta e eles saírem pela tangente. Tem que enfrentar a realidade do município. Nós estamos aqui abrindo a porta
para que eles venham e expliquem o que vão fazer para resolver as coisas, não para poder dizer, eu sou candidato, aliás, nem vocês podem falar, eu sou pré-candidato, Uai, mas aí não precisa nem vir que não, a gente mesmo fala, põe a fotografia, sabe? Põe a fotografia, que a gente quer ouvir para que a população tenha condições de escolher, porque, eu quero voltar ao tema aqui, você tem candidaturas colocadas na praça e você não analisa ela de uma forma concreta, porque elas não apresentam propostas. Primeiro isso, depois nós temos que, inclusive, avaliar a história desse candidato. Tem o Marcelo tem uma cooperativa que ele dirige. Sim. Tem lá o Ricardo Piantino. O que ele faz no dia a dia para se credenciar? Pode até não fazer nada, mas ele tem que dizer que ele não faz nada porque tem uma sustentação assim assado, que ele se dedica que é uma questão doméstica, mas que agora ele resolveu se dedicar à questão da cidade. Tem lá o André Patti, acaba de chegar de Belo Horizonte, tem um currículo interessante, que trabalhou nas regionais, que trabalhou com os prefeitos Célio de Castro, Patrus Ananias e o Lacerda, dentro de uma ótica administrativa. E agora, para pôr a mão na massa, como é que o André Patti vai se colocar perante a população, se ele não colocar o que ele tem a dizer e, quando disser alguma coisa, lembrar a todos, eu estive lá e fiz isso assim, assim, assado. Porque a leitura do currículo é espetacular, mas ele também tem que desempenhar essa proposta. Tá certo? Está aí o Elvio Maia como candidato. Precisa chegar e se pronunciar com toda a firmeza que ele pode pronunciar, mas também tem que responder coisas de forma concreta, como a citação que ele teve na delação premiada. E ele já se pronunciou, inclusive com você. Sim. Inclusive no nosso site, correidovaleogrande.com.br, está lá a matéria em que ele se pronunciou. Mas ele precisa mostrar cotidianamente que ele não é igual aos outros denunciados. Aliás, o Ministério Público precisa abrir oportunidade porque você ouviu a entrevista da doutora Graça, Marcos Lopes? Algumas partes. Eu achei interessante uma fala dela, sabe? Ela colocou, a pergunta foi feita a ela pelo repórter Irlei Freitas, e perguntou como é que era a situação daquelas pessoas, se já estavam no caminho da condenação, no caminho do inferno, vamos dizer assim. E ela, não foram essas palavras do Irlei, não. Isso aqui eu estou fazendo a minha livre interpretação, mas a resposta dela foi: agora nós vamos ouvir os mencionados, porque só a fala do dono da seleta não é suficiente para dizer que esse povo estava errado. Mas, gente, você joga a farinha no ventilador para depois falar isso? Mas aí, na minha opinião, o Ministério Público faltou um pouco com a questão da seriedade. O risco de expor pessoas que não tem nada a ver. Exatamente. Eu não defendo nenhuma daquelas pessoas que estão lá. Elas que têm que se explicarem. Mas também não defendo que a acusação seja feita desta forma. Joga no ventilador sem que as pessoas citadas possam dar o contraditório e se expõe as pessoas como já condenadas popularmente, sem juiz, sem nada, já estão condenados. Aqueles nomes que foram citados lá terão grandes dificuldades de, se precisarem, publicamente se explicarem para relação a disputar algum cargo político. É verdade. O Carlos Alberto, depois da sua análise, da retrospectiva dos candidatos, a sua opinião com relação à fala dos candidatos que aqui estiveram, nós tivemos um outro caso de relevância, que foi o caso do SAI. Você começou a ver nas redes sociais as pessoas reclamando, fez o contato com o diretor do SAI, ele deu as explicações que você vai analisar, depois a Câmara entrou na jogada,
teve lá uma audiência. O que eu achei interessante é que as pessoas reclamavam, mas na hora de ir lá na Câmara, para que a Câmara pudesse defender os interesses do cidadão, foi acho que 3 ou 4 pessoas. Depois fizeram uma reunião com a Arsai, enfim. O episódio das redes sociais, da água, do SAI, qual é a sua análise e atualiza as informações para que as pessoas que estejam nos acompanhando possam se inteirar do assunto corretamente. O Fernando Henrique Cardoso disse uma vez que estava ouvindo a voz rouca das ruas, relativa a fatos que ele estava naquele momento defendendo, a discussão política permeava ali aqueles assuntos diversos, e ele falou isso. As redes sociais são uma voz que não ecoa, porque se ecoasse a coisa verdadeira e real, lá na Câmara de Vereadores, teria no mínimo 500 contas de 500 pessoas carregando as contas em que apontavam o seguinte: o SAI estava cobrando a conta de água de forma irregular. Sim. Um dia eu paguei R$80 no mês seguinte passou para 160, no outro mês estava 320, e isso não se concretizou. Então a reclamação, eu acompanhei e fiz a matéria sobre esse assunto. Lá nas redes sociais tinha mais de 300 pessoas reclamando da conta de água, dessa forma que eu expliquei aqui. E a Câmara de Vereadores tomou uma posição, tomou uma atitude. Falou, trago a conta, vamos avaliar junto com o SAI, e nessas quantidades de conta que nós vamos avaliar, nós vamos ver aonde está o erro do SAI. E o SAI dizendo que o erro talvez pudesse advir de troca de hidrômetro, que tem que ser feita de 5 anos. Sim. E estava fazendo, então poderia haver defeito no hidrômetro trocado. Imagina, troca o hidrômetro porque pode dar defeito, e o hidrômetro trocado é que está dando defeito. Então, a conversa está bem fiada, sabe? Mas tudo bem. Aí, não foi realizado aquilo que se propunha fazer, porque não deu quórum, não teve conta. Então, eu acredito que quem participa das redes sociais precisa aprender que ela é um meio de comunicação que nós temos, é um meio de contato dos cidadãos, é um meio da gente fazer as nossas reclamações, os nossos elogios, mas isso aí precisa ser concretizado de fato. Tem que partir para ação também, né? Sabe outra coisa que aconteceu com relação à rede social? Teve um debate com relação à mudança salarial dos vereadores. Todo ano tem. Aí, de uma legislatura para outra, quem fixa o valor do salário é essa legislatura que vai vir seguida. Então, se levantou um movimento para que os vereadores diminuíssem o salário para um salário mínimo. Foi um barulho nas redes sociais intenso. Fomos para a rua. E aí, de novo, a repercussão não foi tão grande. Foi maior, mas não foi tão grande. Outro momento que estivemos discutindo, batalhando a coisa em comum, a ideia era formar um grupo de cidadãos que pudesse questionar ações da Câmara Municipal. Aí se discutiu, se mandou convite, espalhou isso na internet, reunião para a formação do grupo. 4 pessoas. Na hora do vamos ver mesmo? Falta atitude, falta vontade de fazer o que nós... Uma boa parte da população gosta só de reclamar nas redes sociais? Não, eu não digo isso não. A reclamação nas redes sociais é legítima. É reclamar nas redes sociais e ter a ação prática no dia a dia. Senão só um não resolve. Porque a questão nossa hoje em dia é democracia. E a democracia representativa, se não tiver o olhar atento do cidadão, ela acaba engolindo todo mundo numa mentira. Acaba fazendo o que os deputados, os vereadores, os prefeitos, os senadores, os governadores, os presidentes acham que deve ser feito sem dar satisfação à comunidade. E nós precisamos caminhar com bastante velocidade
para a democracia participativa. O que é? O Rodrigo Maia, lá na Câmara, fez um exemplo interessante. Abriu a tribuna para que toda segunda-feira um cidadão vá lá e que faça sua posição, sua opinião, dê a sua versão dos fatos, mostre o que deve ser feito, opine. E os vereadores estão ouvindo. E isso está repercutindo na rede social através das TVs que transmitem. Você transmite, Zé Carlos transmite, a TV Câmara transmite, para aí entender o que é a opinião do cidadão a respeito de determinados assuntos e os vereadores acatarem, ouvirem e ver se pode fazer algo concreto para aquilo. É um exemplo, mas as pessoas, os cidadãos, as cidadãs precisam ficar de olho no que está acontecendo e no ouvido daquele que foi eleito para representá-los. Tá certo. Carlos Alberto, nós vamos para o intervalo de 30 segundos e voltamos com mais análise por parte do nosso Carlos Alberto Alves. Câmara Municipal de Passos em ação. O Procon Câmara é um aliado do consumidor na relação de consumo de varejo, visando a solução de conflitos. Agora, esse serviço mantido pela Câmara Municipal de Passos tem mais uma ferramenta importante: a pesquisa de preços da cesta básica. Mensalmente, o Procon Câmara tem levantado os preços, contribuindo para que o consumidor possa comparar e economizar. Procon Câmara, um aliado seu consumidor. Câmara Municipal de Passos deseja a todos boas festas. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca, no bairro Penha, e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui. Pois é, estamos de volta hoje com o Direto no Foco, 18 horas em ponto, hoje excepcionalmente na segunda-feira, para que amanhã, num dia especial, nós possamos estar com os nossos familiares, né? Então, hoje você fica com o Direto no Foco, são 18 horas em ponto, dia 23/12, nós falamos da questão do SAI, da questão dos pré-candidatos que aqui estiveram. Logo em seguida, o assunto que tomou conta das redes sociais, da mídia, foi a questão da CPI do transporte. E essa foi uma polêmica que durou aí meses a fio no ano de 2019. O que ocorreu é que pouca gente entendeu, Carlos Alberto, é que alguns vereadores participaram de forma direta lá da comissão parlamentar de inquérito, foi apurado, foi ouvido, chegaram-se à conclusão dos fatos, mas na hora de aprovar o relatório final, muitos daqueles que participaram diretamente da CPI não votaram a favor. A novela CPI do transporte, qual é a análise geral que você faz desses fatos, Carlos Alberto? Eu acho que a CPI dos transportes teve a sua utilidade, teve o seu benefício, trabalhou para investigar e descobrir irregularidades, descobriu que não era tão difícil descobrir, mas descobriu, porque a questão é fazer uma CPI para investigar irregularidades na contratação de empresa de ônibus para substituir a CISL. Sim. É isso. Pois bem, aí, logo que entraram no assunto, logo que formaram a comissão, chega lá documento mostrando que a prefeitura não foi previdente ao fazer o contrato emergencial, não foi capaz de fazer uma dispensa de licitação que a própria procuradoria da prefeitura recusou, negou. Então, ali já ficava claro que a coisa estava sendo levada de uma maneira irresponsável, porque o argumento daqueles que combatiam a CPI era o seguinte: não tem roubo, o prefeito não pegou nada, a empresa não pegou nada de Passos, ela veio aqui servir a cidade, servir a população.
Pelo amor de Deus, vamos conversar de uma maneira séria, com respeito. O próprio procurador, depois do resultado, disse que estava muito tranquilo, porque não houve nada que... eu repetiu isso que eu disse aqui, não houve roubo, etc. A empresa veio, não levou nada daqui, serviu a cidade. Ô, gente, isso é brincadeira? Isso é tratar o cidadão com cara de idiota, achar que a gente não tem capacidade de raciocinar? Eu tenho dito uma coisa aqui, que a nossa intenção é praticar jornalismo. Eu observo o cenário que acontece em minha volta e até quero dizer que o Renatinho fez alguma coisa boa para a cidade. Pode ter feito, sim. Ele está lá há 4 anos, impossível que não tenha feito alguma coisa interessante para a comunidade. Mas o olhar do jornalista tem que ser muito crítico, muito cético. E nós aqui optamos fazer o jornal desta forma, como se você estivesse na sua casa, pode até sair de perto do computador, pode até sair de perto do celular, que você vai continuar ouvindo a análise, como se faz nas grandes rádios do Brasil, a Jovem Pan, Bandeirantes, que eu já citei aqui. Mas a nossa ideia é essa, é fazer no jornalismo que o viés seja a busca da verdade do fato, ou o fato como ele de verdade aconteceu. É isso. E a questão do transporte coletivo, voltando, foi uma falta de respeito ao cidadão. Tá certo. Prefeito Renatinho, Marcos, só para encerrar, teve 3 anos para organizar a licitação. E mesmo que ele estivesse negociando com a Cisne, era obrigação do seu staff de ir preparando a licitação, arrumando a licitação. Caso a Cisne não concordasse em prorrogar o seu mandato, o seu contrato, que estivesse tudo pronto para o trâmite de licitação. Não fizeram isso. Deixaram correr. Ainda quiseram jogar a culpa na Cisne porque ela estava cobrando dívida da prefeitura com ela. Vê se isso tem lógica. Então, o que aconteceu, disseram na CPI, está apurado. Cabia ali o crime de responsabilidade por tal erro grosseiro que provou a falta de capacidade da prefeitura, do Renatinho, dos seus assessores, de observar o que a lei manda. É um erro grosseiro. Cabia crime de responsabilidade para a Câmara julgar o prefeito através de um processo de impeachment. Isso dificilmente acontecerá, porque agora o que aconteceu de verdade foi que o relatório final da CPI, que foi aprovado pela maioria dos vereadores, com uma posição muito estranha da vereadora Aline Macedo, que não votou a favor do relatório, do jeito que ela achava que devia ser, lá na comissão, e depois se absteve. Isso é omissão, viu, Aline? É omissão, você não cumpriu o seu papel direito. Cumpriu mais ou menos, direito você não cumpriu. Bom, o que eu quero dizer é que agora esse relatório vai para o Ministério Público, que vai avaliar, vai chamar o prefeito, abrir ou não o processo e pode, inclusive, devolver para a Câmara lá pedindo que a Câmara também faça sua ação política. Mas no tempo que nós estamos, 2020 é ano de eleição, dificilmente os vereadores terão oportunidade de julgar o processo que a CPI elaborou o relatório final, onde está claro que o erro foi grosseiro e vergonhoso. Tá certo. Nós queremos agora, nesse momento, agradecer às pessoas que estão acompanhando a gente através ou do Facebook ou do nosso canal do YouTube. José Faria, nosso muito obrigado. A Gleida Costa, o Braz Linhori, o William Jesus, Fernando Lopes, a Carla Comotti, Samuel Bugatti, lá em Franca, Gabriel Patrick, o Diego Oliveira, Celésio Oliveira, o Ney Souza, flamenguista, o Arnaldo Mendes, o Flávio Evaldo Nunes, Ana Carolina, Cláudio Carvalho, Cláudia Carvalho, desculpe,
Renata Lacerda, André Alcântara, William Ângelo, Amauri Augusto, Aguinaldo Lima, nosso obrigado ao Fernando Lima, Olívia, não posso falar Rodrigo agora. Tati, Marcos e Jéssica, Eduardo Musetti, Cláudia Menezes, Marlene Jesuíno, Luciana Ribeiro, o Taquinho do Nascimento, a Jaqueline Barbosa, o Gilson Aquino, o Vanderlei de Paula, o Emerson, enfim, a todos vocês que estão acompanhando a gente, o nosso muito obrigado. Falamos da CPI do transporte, falamos do SAI, falamos da questão dos pré-candidatos. Outro fato que chamou a atenção da gente aqui no Direto do Foco foi a questão de algumas demissões logo em seguida, depois da questão da CPI do transporte. Alguns vereadores que se esperava votar a favor votaram contra, outro que a gente esperava votar contra votou a favor. Você acha que houve alguma represália por parte da administração com relação à votação na Câmara, Carlos Alberto? Ô Marcos, aí a gente volta a bater na tecla, né? Se tem participação popular, uma coisa dessa dificilmente aconteceria. Mas quem comanda hoje a política de uma maneira geral são os caciques. Aí o cacique prometeu para os índios aqui na esfera da prefeitura ali, naquela área da prefeitura, que os seus índios fariam determinadas ações e não deu certo. Os índios rebelaram, pelo menos um não cumpriu o que estava escrito. Agora, eu estou falando do João Serapião, que votou a favor do relatório. E a recomendação do partido dele era para votar contra o relatório. A Aline não quis cumprir o que o partido disse, também não quis cumprir o que a população queria. Aí se absteve. E o Raimundo Leandro abraçou com uma licuia a proposta do partido e foi lá e votou contra o relatório. Resolveu encarar os eleitores. Aí, como eram duas tribos, uma tribo menorzinha que pegou alguns cargos na prefeitura, e a outra tribo que está comandando a prefeitura resolveu mandar o povo para casa. É isso, simplesmente assim. Como se você tivesse que existir politicamente, porque você tem que votar a favor de tal projeto, seja ele qual for, porque ali é uma composição de cargos, uma composição de pessoas que ocupam funções em nome de um partido, e esse partido tem que votar sempre alinhado com o prefeito, mesmo que seja uma coisa de aberração, e que contenha erros. Então, votar aquela questão do relatório que chegou à conclusão que erros foram cometidos era mais importante do que ser verdadeiro e votar a favor do relatório, para que ele fosse encaminhado às autoridades e o prefeito fosse julgado por esses erros grosseiros. A gente fala aqui que o Renatinho não tem nenhuma coisa que aponte que ele é desonesto. Mas você vê bem, deixa rastro, né? A empresa de ônibus vem aqui em Passos, lá de Paraíso, sem contrato, começa a carregar passageiro. É a mesma coisa de entrar umas vans aqui na cidade e começar a carregar passageiro para baixo e para cima. Como tem muito mototáxi clandestino aí na cidade, carregando passageiro para baixo e para cima. E a prefeitura vai atrás e tenta punir. No caso da empresa de ônibus, ela chegou aqui um acordo, todo o preço todo, a prefeitura levou dinheiro daqueles que usavam ônibus, que ela cobrou, e não pagou nenhuma taxa do prefeito. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca, no bairro Penha, e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos,
reconstruindo a alegria de viver aqui. Câmara Municipal de Passos em ação. Uma mudança importante acontece, votada pelos atuais vereadores que acabaram com o recesso parlamentar do mês de julho. Historicamente, a Câmara não tinha reuniões em julho, e isso é página virada, pois não há mais interrupções. As sessões acontecem todas as semanas, abertas a todo o cidadão. Mais uma conquista, mais um avanço. Câmara Municipal de Passos deseja a todos boas festas. Drogaria Atlanta, toda semana promoção especial. Aplicações de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicemia e o Disque Remédio 35227763 também pelo WhatsApp. Peça 999-62-3347. Confira só a promoção da Drogaria Atlanta. Creme dental oral B 1,49. Shampoo Dove 200ml 8,99. Sabonete Dove 90 gramas 1,95. Sabonete Protex 85 gramas 1,95 e mais na Drogaria Atlanta. Faça-nos uma visita. Estamos de volta agora, 18h14 desse dia 23 de dezembro. Meu amigo Carlos Alberto, nós temos nesse último bloco, já falamos e fizemos uma retrospectiva com a sua análise de vários fatos que mereceram destaque, principalmente que foram noticiados a partir da criação do Direto do Foco, e outro foi a questão da lista na área da saúde, aquela lista que nunca zera e a lista que parece que foi pedido para ser resetada, digamos assim. Qual que é a análise que você faz? Resetada é ótimo. A gente tem que continuar cobrando. A questão da lista é transparência. Fizeram um papelão com a população da cidade, tiraram o pessoal da fila sem que ele fosse avisado. Poderiam ter feito um aviso público, chamado as pessoas para irem até as unidades básicas de saúde, para que elas revalidassem ou não a sua necessidade de consulta, na calada da noite, na calada do dia, na calada da manhã, na calada da tarde, que eu não sei qual calada que foi, resolveram eliminar. E aí fizeram uma coisa que você que está esperando uma consulta pode não estar mais constando desta lista. Agora, depois que nós reagimos e falamos aqui, houve uma disposição, ou pelo menos o Toninho da Santa Casa, é um nome muito apropriado para secretário de saúde da cidade, Toninho da Santa Casa, disse que tem um argumento, tem um banco de dados com ele. Sim. E nós vamos dar um tempo agora e vai voltar a cobrar, porque a população tem o direito de saber se a fila está andando ou não. E o argumento usado na última reunião do Conselho Municipal foi um argumento muito ruim. Foi argumentos que havia, até antes da lei, que exige a publicação de todos que estão na lista, vários papéis, vários formulários preenchidos com o nome de pessoas que estavam interessadas em alguma consulta, precisavam de alguma consulta. E para poder colocar esses nomes na fila, foram colocando assim a torto e direito e com uma forcinha daqueles que tinham condição de dizer, esse aí está em último lugar, vamos passar ele para cima um pouquinho, esse aqui está precisando, vamos dar um jeitinho de pôr mais para frente da fila, e aí isso é fraude. E nós vamos ver o que está acontecendo com relação a isso. Como que isso aconteceu? De que jeito que isso pode ter acontecido? Eu vou levar ao Ministério Público a reportagem que fizemos para poder apresentar. Tem outra coisa, Marcos, que nós denunciamos aqui e algumas pessoas ficaram muito nervosas, como se a gente estivesse apontando um erro que não fosse erro, que era uma coisa pequena, uma coisa menor, que foi o caso da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que começou a distribuir recursos de uma maneira errada,
sem planejamento, sem um plano de trabalho. A secretaria precisa disso, a lei exige que seja assim. E nós denunciamos. E vamos à promotoria para ver se ela tem alguma coisa a dizer. Se a promotoria tem alguma coisa a dizer a respeito disso. Não acusamos ninguém de usar dinheiro errado, dinheiro de forma errônea. Não dissemos que ninguém desviou dinheiro da prefeitura, mas que a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude atua sem respeitar o que determina a lei. Plano de trabalho, cronograma de desembolso, projetos que têm que ter amparado e votados pela Câmara Municipal. É isso. É isso. Está errado. Precisa ser consertado. Carlos Alberto, nós estamos chegando no último bloco. Eu quero agradecer você que durante todos esses meses me fez companhia aqui, me dando, sem dúvida nenhuma, uma aula de jornalismo isento. E eu quero torcer e pedir a você e torcer para que em 2020 nós possamos estar juntos de novo, desenvolvendo esse trabalho. Nosso muito obrigado. Leve em meu nome o abraço a toda a sua família, a todos os seus. Tomara que nessa semana que vem você possa congratular-se com aquelas pessoas que lhe são caras, seus filhos, sua família, e que em 2020 nós possamos estar juntos de novo em janeiro de 2020, retomarmos o Direto no Foco com muito mais força, com muito mais entusiasmo. Se ficou alguma notícia, alguma informação que você queira analisar nesse bloco final, fique à vontade. Um grande abraço para você, viu, Carlinhos? Ô, Márcio, eu retorno a você as palavras que você disse para mim aqui com relação ao fim de ano, que a gente consiga trabalhar com a visão de ser um jornalismo independente, um jornalismo capaz de ter foco, por isso Direto no Foco, e que a gente consiga trabalhar para aguçar o espírito crítico das pessoas com relação aos fatos que acontecem à sua volta. Desde o primeiro momento, nós fizemos questão de ter posição diante do fato, diante daquilo que nós tínhamos como notícia. É assim que a gente quer fazer jornalismo. Nós apontamos aqui erros, por exemplo, que aconteceram na Lava Jato, quando o juiz Sérgio Moro se aliou ao Ministério Público Federal para condenar o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Nós noticiamos aqui os erros que aconteceram praticados pelos filhos do Lula, que tem acusação contra eles de corrupção. Nós estamos com um olhar muito triste quando percebemos que os filhos do Bolsonaro praticaram, como acusam, atos irregulares, atos ilegais, que podem chegar à corrupção. Nós precisamos aprender que a democracia não é feita por heróis, é feita por gente de carne e osso, como todos nós somos, sujeitos a acertos e erros. Por isso, os instrumentos que a democracia tem à sua disposição precisam ser respeitados e relevados. Há acusações seríssimas contra o STF, há acusações muito tristes que a gente, de repente, coloca em dúvida o que está acontecendo nesses staffs de poder, mas eles são os instrumentos que nós temos para praticar a democracia. Nunca poderia ter existido no Brasil algo como a Lava Jato, que fez um nicho para dizer que o combate à corrupção no país estava nas mãos daqueles procuradores. Procuradores que estão eivados de vaidades, que acabam levando a situação para um lado da pior qualidade possível. Isso é algo que nós não devemos achar que é o correto. A corrupção tem que ser combatida no dia a dia, com instrumentos dispostos na lei, na Constituição.
não pode ser uma exceção, como querem colocar. E agora, que temos a acusação contra os filhos do Bolsonaro, qual vai ser o papel do Sérgio Moro? Nós estamos diante de uma situação muito perigosa. Um presidente da República que não tem tempero nas falas, que acusa, que fala de torto e direito, e de repente o governo dele pode até nem se sustentar. O que vem depois? O que vem depois? Ninguém sabe, mas se prepara o caminho para que o Sérgio Moro seja o novo representante dessa direita, principalmente a direita extremada, para substituir o Bolsonaro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Pelo que nós acompanhamos das notícias, o sangue frio que tem o Sérgio Moro, o princípio de autoridade, entre aspas, autoritarismo, sem aspas, que o norteia, é de extrema preocupação para aqueles que pensam e acreditam que o instrumento melhor para uma nação se fazer, se construir, é o caminho da democracia. Olhos abertos, que o ano de 2020 seja um ano produtivo no debate político que nós vamos ter com relação às nossas cidades, mas que as escolhas possam influenciar também no modo de agir, no modo de fazer política daqueles que hoje são deputados, senadores e estão aí para defender uma democracia que ainda é frágil, mas tem se mostrado capaz de resistir àqueles que tentam derrubá-la a qualquer custo. Um abraço e até a primeira semana de janeiro, né? Então, vamos definir isso aqui daqui um pouco, porque eu tenho um convite já confirmado do Diego Heleno para o dia 16 de janeiro. Maravilha. Mas nós fazemos no começo da terça-feira. Será que desistiu da campanha? Quem? Doutor Aquiles, você chegou a convidá-lo? Não, eu tenho notado uma ausência muito grande dele nas redes sociais. Talvez esteja esperando o momento mais próximo aí, que é o dia 20. Mas nós podemos colocar ele na agenda até para perguntar isso para ele. Um abraço para você ligado conosco. Você sabe que a Web TV OK agora tem programa de segunda a sexta-feira. Um forte abraço e até amanhã, hein? Câmara Municipal de Passos em ação. O Procon Câmara é um aliado do consumidor na relação de consumo de varejo, visando a solução de conflitos. Agora, esse serviço mantido pela Câmara Municipal de Passos tem mais uma ferramenta importante: a pesquisa de preços da cesta básica. Mensalmente, o Procon Câmara tem levantado os preços, contribuindo para que o consumidor possa comparar e economizar. Procon Câmara, um aliado seu consumidor. Câmara Municipal de Passos deseja a todos boas festas. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca, no bairro Penha, e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui. Câmara Municipal de Passos em ação. Uma mudança importante acontece, votada pelos atuais vereadores que acabaram com o recesso parlamentar do mês de julho. Historicamente, a Câmara não tinha reuniões em julho, e isso é página virada, pois não há mais interrupções. As sessões acontecem todas as semanas, abertas a todo o cidadão. Mais uma conquista, mais um avanço. Câmara Municipal de Passos deseja a todos boas festas.
Drogaria Atlanta, toda semana promoção especial. Aplicações de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicemia e o Disque Remédio 35227763 também pelo WhatsApp. Peça 999-62-3347. Confira só a promoção da Drogaria Atlanta. Creme dental Oral B 1,49. Shampoo Dove 200ml 8,99. Sabonete Dove 90 gramas 1,95. Sabonete Protex 85 gramas 1,95. E mais, na Drogaria Atlanta. Faça-nos uma visita. Tauar, Tal Clima, uma loja especializada em venda, instalação e manutenção de ar-condicionado e climatizadores. Solicite a visita do nosso representante exclusivo da região, o Daniel. Ligue 35 991 57 73 87. Uma empresa especializada em climatizadores Ecobrisas, proporcionando maior bem-estar, conforto e renovação de ar com menos consumo de energia, com preço especial e condições especial. Bom atendimento, bom preço e ótimas condições. Estamos te esperando. Atenção, para mais uma temporada em Passos, está luxuosamente instalado no Parque de Exposições Adolfo Coelho Lemos, o Parque do Juninho, com muitas atrações: autopista, barco pirata, cama elástica, crazy dance, kamikaze, mob dick, roda gigante, samba, telecombate e muitas atrações para o seu filho, para sua filha, e você também vai gostar. Parque do Juninho, aberto todos os dias no Parque de Exposições em Passos, com preços populares e diversão garantida. Estamos te esperando. Como é bom sentir o sol e o calor do verão, tudo fica muito bom. Trop Mix Distribuidora, vendendo qualidade no atacado e no varejo. Açaí atacado e varejo, frutas congeladas, máquinas Forte Frio, tudo para sua loja de açaí. Açaí puro, o melhor da região, com potes de 500ml, 1 litro, 2 litros, e embalagem com 5 e 10 litros, com a melhor marca e a qualidade Trop Mix. Ligue 3413-0400 e aproveite a grande promoção Trop Mix. Saborizantes, produtos para sorvetes, chocolates, cereais, doces, recheios, brigadeiros, tudo das melhores marcas do mercado com uma promoção especial. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Esperamos você na Trop Mix Distribuidora, Avenida Expedicionários 1059. Como é bom sentir o sol e o calor do verão, tudo fica muito bom. Nessa vibe eu vou.